Oi pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão? Vamos falar sobre perda, sobre o luto. Isso mesmo. O luto precisa ser vivido. Isso mesmo. Entender que a vida é assim. Na vida a gente ganha, a gente perde. Isso desde quando nós nascemos. É isso mesmo. E estar enlutado, pessoas, não é só a perda de alguém querido. Não, não é isso, não. Não, quer dizer, é uma das perdas, mas não é só isso. Também é a morte de um relacionamento, onde acabou a admiração, que acabou a conexão. Também é um fim. Um fim de uma amizade, um fim de uma liderança, um fim, uma perda de um emprego, a perda de um namorado. Tudo isso, pessoas, gera uma dor, gera uma culpa, gera um remorso, uma explosão de sentimentos. É isso mesmo. E aí tem aquelas pessoas que até conseguem ter o controle com todos esses sentimentos, e tem aquelas que não conseguem controlar. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que vem de dentro de nós, nós temos controle. Mas o que vem de fora, o que é externo, nós não temos controle. Foge do nosso controle. Entende? E aí, pessoas, vem aqueles sentimentos, né? De negação, de não aceitar o fim, de não aceitar a perda. Aí vem a raiva, aí vem a barganha, vamos dar um jeitinho, né? Vem a depressão, vem a tristeza no coração, até vir o que? Aceitação, que é aceitar a realidade, saber que existe muitas coisas que fogem do nosso controle. Porque se dependesse de nós, não é verdade? Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Nós não temos controle. Isso mesmo. E é isso, pessoas. Nós temos que encarar. Temos que encarar. É uma realidade, é uma verdade que tem que ser encarada, que tem que ser vivida. E hoje, pessoas, nós vamos falar aqui da morte de Moisés. Está em Deuteronômio 34. A morte do líder. Isso mesmo. A dor de um povo e as mudanças que virão. Isso mesmo. Moisés era um líder querido, escolhido pelo próprio Deus. Ele morreu aos 120 anos. Aos 120 anos, só que antes de Deus recolher ele, Deus falou para ele: ô Moisés, sobe aqui no Monte Nebo aqui. Chamou ele para que ele visse a terra prometida. E ele viu, mas ele nunca pisou. Ele faleceu e o próprio Deus o sepultou. Você imagina o sentimento de perda daquele povo? Um povo que chorou por mais de 30 dias. E além de tudo, pessoas, você imagina o impacto de viver um luto sem o corpo? Isso mesmo. Porque lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, relata a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Aí você pode dizer, mas por que o próprio Deus sepultou? Por que o povo não velou o corpo? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Pessoas, assim, o que dá para entender é que para evitar a idolatria, porque os mistérios pertencem a Deus. Tem coisas que são reveladas a nós, mas tem coisas que são encobertas de nós. Entende? Deus, com certeza, ele tem os seus motivos
para ele mesmo ter feito o enterro. Agora você imagina o povo passar por luto sem o corpo. É difícil. E aí, pessoas, vem a transição de começar ou recomeçar algo novo. Não é fácil. Mas é preciso encarar e confiar naquele que capacitou e aceitar os fatos e aceitar a realidade. É isso mesmo. Toda mudança, pessoas, tem que ter aceitação. E é difícil para qualquer pessoa. Porque vem a adaptação, né? E é nessa transição que as coisas vai ter novos começos, novos recomeços, adaptações. Mas no caso aqui, o próprio Deus confirma a consolidação quando ele convoca Josué para assumir o comando e a liderança de um povo. Foi o próprio Deus que comissionou ele. E aí você pode perguntar assim, mas quem era Josué? Josué, além de amigo, foi parceiro de Moisés. Isso mesmo. Deuteronômio 34:9, lá declara que ele era filho de Num, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de sabedoria. Isso mesmo. Porque Moisés impôs as mãos sobre ele antes de morrer. Isso mesmo. O Senhor ordenou, antes de levar Moisés, o Senhor ordenou a Moisés, ô Moisés, consagra Josué. Houve ali uma consagração, houve ali uma transferência de governo e reconhecimento do povo. Está lá em Números 27:18. Isso mesmo. E aí, o Senhor falou para Moisés, ô Moisés, tome Josué, filho de Num, homem que há o meu espírito, e impunha sobre ele as suas mãos. Isso. E assim Moisés fez, conforme ordenou o Senhor, e impôs as mãos sobre Josué. E ali, pessoas, houve uma transferência de unção e de comissão. Isso mesmo. Isso mostra a pessoas que é Deus que chama, é Deus que escolhe uma liderança, é Deus que prepara o seu escolhido para ocupar a missão. Você lembra de Davi? Davi, quando foi ungido, era um garoto ainda. Levou anos para Davi realmente assumir o reinado, assumir a posição de rei. Mas veja, a transferência. Deus usou Samuel e falou, vai lá, unge meu servo. Já houve a transferência, o espírito, a unção, o espírito que estava sobre Saul já não estava mais sobre Saul, estava sobre Davi. Só que levou um tempo para Davi assumir o posto de rei. Houve ali aqui uma transferência. Deus revelou para Moisés a vontade dele, o querer dele, e instruiu ele o que ele teria que fazer antes de ser recolhido. E pessoas, toda transição de liderança espiritual, de autoridade, de governo, de pastoreado, é Deus que estabelece. É Deus que capacita. É Deus que escolhe. E ninguém pode ir contra a pessoa. Sabe por quê? Lembra de Corá? E os 200 e poucos líderes lá com ele? Que foi contra a liderança de Moisés, lembra? E se rebelaram. E Deus veio e confirmou que Moisés era o seu escolhido. E por causa dessa rebeldia dos líderes, Deus abriu a boca da terra lá, a terra abriu sua boca e engoliu todos eles vivos. Isso mesmo, abriu-se uma cratera e todos eles foram engolidos com tudo que tinha. Quem é
que vai dizer para Deus? O que você está fazendo? Que é o louco. Esses líderes queriam fazer isso. Não estava de concordância, mas Deus mostrou. Então, pessoas, Josué era o escolhido e Josué tinha que seguir regras e instruções ordenadas por Deus. Ele tinha que seguir à risca, mesmo sentindo dor da perda do parceiro, do amigo a qual ele foi leal, a qual ele foi fiel. E aí Deus deu comissão para ele. Falou, olha, Josué, é o seguinte, você vai preparar o povo para atravessar o Rio Jordão. Era uma nova fase. Ô Josué, eu te fiz um militar, um guerreiro. E você vai entrar numa nova etapa, um novo tempo. Tempo de conquista, conquistar território, expulsar os invasores, tomar posse das terras que eu lhe dei para vocês. O que você vai fazer é diferente do que Moisés fez. É uma nova etapa, é um novo tempo. Isso mesmo, pessoas. E Deus falou para ele, olha, você seja forte e corajoso, hein? Para conduzir esse povo à herança. Isso mesmo. E todos nós, pessoas, temos que ser fortes para tomar posse da nossa herança, seja terrena e seja espiritual. Tá vendo isso aqui, ó? Os 66 livros. Isso aqui é o testamento da nossa herança. E nós, como os filhos de Deus, temos que tomar posse, temos que acessar aquilo que é nosso por direito. Temos que governar. Isso mesmo. Já foi passada a procuração. Jesus passou a procuração para mim e para você. Vamos governar? A procuração, o testamento está aqui. E nós temos uma procuração no nome de Jesus Cristo. Mas Deus também falou para ele, olha, e é o seguinte, Josué, tenha cuidado em obedecer toda a lei. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que você venha ter sucesso. E outra coisa, medita no livro, nas minhas palavras, no livro da lei, de dia e de noite, para que você cumpra com fidelidade o que eu pedi para você. Então, pessoas, o que? Uma responsabilidade muito grande. Deus comissionou ele a uma responsabilidade muito grande. Pessoas, e Deus também falou para ele, e tudo que Deus falou para ele serve para mim e para você. Deus falou para ele, não se apavore, nem desanime, porque eu vou estar com você por onde que você andar. Então vai ter batalhas, pessoas, vão ter conquistas, vão ter situações que vai vir para desanimar, para nos esmorecer. Mas nós temos que entender que Deus anda conosco, que Deus está conosco. Que nós precisamos ter coragem, ter fé, ter ousadia para enfrentar e superar as arenas da vida. Superar as perdas, superar as transições difíceis, os novos desafios, novos começos e recomeços que se apresentam diante de nós. Entende? E Josué, ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Deus estava na batalha com ele. E Deus está na batalha comigo e com você. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser ousados e valentes na fé para acessar tudo aquilo que é de direito nosso. Que Deus fale mais ao teu coração. Fique com Deus.